este louvor. Irmãos, vamos entoar um hino que foi composto em 1974 por Sérgio Matos. Foi por ocasião do Dia da Liberdade, 25 de Abril. Não só para marcar a revolução que se viveu nessa altura, mas para deixar um legado muito importante sobre outro tipo de liberdade, a liberdade em Cristo. Jesus é quem liberta do pecado e só com Ele podemos ser verdadeiramente livres, como nos diz a palavra de Deus em João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também em João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda em Gálatas 5:1: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertará. Jesus veio ao mundo e morreu com um só propósito: o de nos dar a salvação. Ontem, hoje e amanhã. Ele dá-nos paz e alegria. A paz e a alegria que nos tem guiado ao longo destes 70 anos de vida, de existência desta Igreja. Pela sua graça, hoje celebramos. Então eu convido os irmãos, quem puder, a ficar de pé, para, em conjunto connosco, entoarmos este hino à liberdade. A oferta levantada do euro missionário, aquele euro que nós colocamos ali no copo ao fundo da igreja
visa ajudar e suprir as necessidades dos pastores, dos obreiros que estão às vezes aposentados, outras vezes ainda no ativo, mas que necessitam de um suporte no seu sustento. Então é para eles que vai o euro missionário e também nos lembramos aqui dos missionários que nos campos onde Deus os colocou, muitas vezes longe das suas casas, levam a palavra do Senhor mais avante. Estamos a falar dos missionários em São Tomé e Príncipe, estamos a falar dos missionários no Nepal. Então, para eles se dá a nossa oração no final do levantamento das ofertas, para que eles sintam sempre as suas forças redobradas, para que eles sintam sempre a alegria de cumprir o ID de Jesus. Então, vamos entoar o hino 225, Voz de Ternura, enquanto o irmão faz o levantamento das ofertas. Possamos orientar bem estas verbas, que elas possam ser bem aplicadas, Pai, para o desenvolvimento do trabalho para Ti, Pai. Que através delas possamos alcançar almas para Ti, Pai. Obrigado por tudo que tens feito por nós. Também queremos te agradecer e pedimos, Pai, uma bênção especial pelos missionários lá fora, os que estão em São Tomé e Príncipe, no Nepal, ao fim e ao cabo, os que estão em todos os cantos da terra, Pai, para que os possas abençoá-los, que eles possam ter também a liberdade de poder entregar a Tua palavra a quem ainda não te conhece, Pai. Nesta hora queremos te agradecer por tudo. Em nome do Filho amado Jesus Cristo, em o perdão dos nossos pecados. Amém. Agora passamos a palavra. Hoje. Nós temos estudado o livro de Atos e hoje vamos falar no livro de Atos, mas não na sequência do texto. Como hoje celebramos 70 anos e não estamos reformados ainda,
nós vamos refletir em Atos, capítulo 9, apenas em um versículo, sobre a realidade da vida da igreja, que é o versículo 31, que é de suma importância. Esse versículo vem logo após a conversão de Paulo e vai nos colocar dentro de um contexto bem maior. Atos 9, 31. O texto diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar. Senhor, nós estamos celebrando 70 anos. 70 anos em que caminhamos aqui nesta vida, através da Tua graça, firmados na Tua palavra, evangelizando e anunciando o Evangelho do Reino. E hoje nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos olhar para a Tua palavra, para a Escritura, tirar as lições para a nossa vida, aplicando-a para nós e levando-a adiante e proclamando a Tua mensagem. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, ele é a continuação do Evangelho de Lucas. Ele é um livro narrativo, ele não é normativo, ele não impõe normas e dizer que tudo aquilo que aconteceu nele tem que acontecer nos nossos dias. A preocupação de Lucas ao escrever o livro foi para que seu amigo Teófilo soubesse tudo o que tinha acontecido e para que ele pudesse viver uma fé saudável, ou seja, Lucas estava fazendo o processo daquilo que nós chamamos de discipulado, apesar de ser através de uma carta. É uma carta bem extensa, por acaso, né? Nós olhamos, ela tem a divisão, mas era o cuidado de alguém que amava um amigo. E agora aqui nesse capítulo 9, ele narra a conversão de Paulo. Ele vai mostrar primeiro a realidade de um homem que odiava aqueles que eram do caminho, porque até aqui os cristãos eram chamados daqueles que eram do caminho, e o caminho é Cristo. E Paulo saía, ele estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele pegou carta para persegui-los, para prendê-los, mas no caminho Paulo tem a visão e se converte ao Senhor. Quando ele se converte, todo mundo fica muito preocupado que ele volta para Jerusalém, e tem um homem que é muito importante na vida de Paulo e que nós falamos muito pouco dele, chamado Barnabé, natural de Chipre, ou José das Consolações, porque é Barnabé quem vai buscar Paulo. É Barnabé quem vai trabalhar e orientar Paulo, discipular Paulo, e é não somente pela inteligência que ele tinha, mas muito pelo que Barnabé faz e ajuda na sua vida, que ele se torna quem ele se torna. E quando nós olhamos o versículo 31, ele é o divisor de águas, porque capítulo 9 apresenta-nos Paulo, a sua conversão, diz o que acontece com a igreja. O capítulo 10 apresenta-nos Pedro, 10 e 11, né? Aí depois vai colocar Herodes perseguindo Tiago e Pedro, e a partir do capítulo 13 em diante, nós vamos ver tudo sobre Paulo e o que aconteceu na vida de Paulo. Mas o que esse pequeno versículo diz para nós hoje, que fazemos 70 anos,
E como é que nós podemos, como igreja, continuar vivendo, existindo e crescendo em número, se nós queremos continuar proclamando o Evangelho? Primeira resposta que nós encontramos, vejam, ele diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Como é que o autor escreve que a igreja tinha paz se os cristãos estavam sendo perseguidos? Como é que Lucas diz que havia paz se os cristãos estavam sendo presos e mortos? Qual é o nosso conceito de paz? Para a igreja crescer, ela precisa estar em paz. Mas paz não é ausência de dificuldades. É interessante porque o termo paz aqui é eirene. É o grego eirene que veio para nós, surgiu a Irene. Mas nós conhecemos muitas Irenes que não têm paz nenhuma. Elas vivem em guerra com elas mesmas e com os outros. Mas esse Eirene é a tradução do hebraico Shalom, que quer dizer prosperidade, quer dizer saúde, mas acima de tudo, integridade e inteireza. Quando diz que a igreja, na verdade, tinha paz, Lucas está dizendo que a igreja estava inteira. Ela não era dividida. Ela não estava guerreando consigo mesma. E é bonito nós olharmos para a história da nossa igreja e percebermos que nós não somos fruto de uma divisão. Pelo contrário, somos fruto de uma visão missionária. Somos fruto de uma visão de reino que diz que nós precisamos levar o Evangelho adiante. Paz, Harold Kushner diz que é estar inteiro, é não estar dividido, é não estar quebrado. A igreja estava em paz porque ela tinha consciência de que havia sido justificada por meio da fé em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que possamos existir, para que possamos crescer, precisamos estar em paz, como igreja, em paz com Deus, em paz conosco próprio e em paz com os nossos irmãos. Precisamos ser inteiros, não divididos. Ou seja, precisamos estar unidos em Cristo e uns com os outros. A paz pela justificação significa que nós recebemos o perdão de Deus. Mas muitas vezes recebemos o perdão de Deus e não nos perdoamos. Mas também, lá nos Romanos, na carta de Romanos, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Portanto, se Deus não te condena, para de ficar te condenando. Se Ele te aceitou, aceita-te a ti mesmo. Desfruta da inteireza que há em Deus. Desfruta dessa união plena. 70 anos, e para que possamos estar aqui, não negamos que passamos por dificuldades, não negamos que tivemos problemas, mas reconhecemos
que em todo o processo a paz de Deus, não dos homens, a paz de Deus, a paz que Jesus deixou, como ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ela sempre esteve presente na vida da igreja. A paz que excede todo o entendimento. Como diz a carta aos Filipenses, não é? Que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para que possamos crescer, para que possamos continuar celebrando, devemos viver em paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo, paz uns com os outros, unidos em comunhão, paz entre as igrejas que vivem unidas. Que coisa bonita que Lucas diz. Os irmãos perceberam? A igreja tinha paz por toda a Judéia, na Galileia e Samaria. E é interessante nós olharmos essa expressão Samaria. Os irmãos recordam João capítulo 4? Recordam? Tem o fado até, né? A samaritana junto ao poço de Sicar. Mas se nós lermos o Evangelho de João no capítulo 4, há uma coisa que nos chama a atenção. É que os discípulos, quando olham para Jesus, eles ficam admirados. E ele diz assim: porque os judeus não falam com os samaritanos. Havia uma separação, havia um ódio. Geograficamente, politicamente, historicamente. Mas em Jesus, eles se fazem um. E em Jesus, todo ódio, toda confusão é desfeita. Por isso, a paz na Galileia e Samaria, a paz na Judéia. Igrejas convivem em paz, crentes convivem em paz. Para que possamos crescer, precisamos estar em paz. Segunda realidade que o texto me ensina, nesses 70 anos de história: primeiro, crescemos porque desfrutamos da paz do Senhor. Segundo, crescemos porque edificamos-nos caminhando no temor do Senhor. A visão de um prédio que está sendo construído. E é interessante porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa e a morada de Deus. E o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não estiver solidificando o trabalho, se Deus não estivesse atuando na vida da igreja de Vieira de Leiria, há muito já teríamos fechado. Mas porque o Senhor está edificando a sua igreja, ela não fecha. Amém. E é fantástico ver esse termo, edificando no temor do Senhor. E como é que nós nos edificamos no temor do Senhor? Eu gosto muito do que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Lá no capítulo 4, ele vai dizer que nós somos edificados e edificamos uns aos outros, utilizando os dons que Deus nos concedeu. Vejam, capítulo 4, ele diz assim, versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo.
para a construção desse corpo, para o desenvolvimento desse corpo. Deus nos concedeu dons para que eu e tu possamos utilizá-los para o nosso desenvolvimento e crescimento e fortalecimento da nossa fé. Ele nos deu estes dons, o texto diz, que é para o serviço, para o nosso aperfeiçoamento, visando a nossa maturidade espiritual. O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas neste edifício e nesta construção de 70 anos, levando as pessoas a conhecerem e a temerem ao Senhor. Nós vamos acrescentando outras pedras, utilizando uma expressão brasileira que os irmãos não conhecem, mas como nós já temos bastantes brasileiros, depois perguntem aos brasileiros que cá estão, eles vos explicarão o que é isso. Nós vamos fazendo vários puxadinhos e vai crescendo. O brasileiro tem mania de fazer puxadinho. Ele tem a casa dele, ele vai fazer um puxadinho para colocar o filho e tudo. Porque nós somos pedras vivas. Então, quando alguém disser para você assim, que achar que está lhe ofendendo, você é bruto que nem uma pedra. Ele disse, sim, senhor, é verdade. Eu sou pedra viva no edifício que é a igreja. Agora, nesse edifício eu aprendo a temer o Senhor. Não é ter medo dele. Eu aprendo a temer o Senhor. Eu vou sendo edificado, sendo orientado a conhecer a Deus, sabendo quem Ele é. E por saber quem Ele é, eu o reverencio, eu o adoro, eu o temo, e estou junto com os meus irmãos nesse processo de caminhada e de crescimento, nesse processo de edificação do corpo de Cristo. E essa edificação, eu vou dar um spoiler na mensagem de hoje à tarde, ela acontece em 4 níveis, em 4 formas. Somos edificados para baixo, no fundamento da doutrina, do ensino. Somos edificados para cima, no conhecimento do Senhor e no modo como o adoramos. Somos edificados pelos lados, na comunhão uns com os outros, porque aprendemos que somos família, aprendemos que somos irmãos, aprendemos que em Cristo nós somos um. Não foi isso que ele disse? Até que todos sejam um. Somos um corpo, comunhão, mas também a dimensão para fora, exercendo a nossa missão. A razão de ser da igreja não é evangelização. A razão de ser da igreja é a adoração. Naquilo que nós chamamos de céu, não vai ter evangelização, mas vai ter adoração. Agora, a missão da igreja é a evangelização. Existimos para adorar a Deus, mas enquanto adoramos temos uma missão, de que é fazê-lo conhecido e manifestar a boa nova de Jesus Cristo. Então, primeiro, nesses 70 anos, a igreja cresceu porque desfrutou de paz. Segundo, a igreja cresceu e edificou-se porque aprendeu a adorar e a conhecer o Senhor. Terceiro, a igreja cresceu e permanece porque ela foi confortada pelo Senhor. Vejam o texto. Caminhando no temor do Senhor,
e no conforto do Espírito Santo. Que coisa magnífica! O Deus que nos conforta, o Deus que nos acolhe. E como eles precisavam ser confortados, e como nós, em determinados momentos da nossa vida e da nossa história, precisamos ser confortados, porque passamos por problemas, passamos por dificuldades. Como nós, tal qual a igreja primitiva, enfrentamos problemas de gente que quer parecer mais espiritual do que a outra. Se nós ecoarmos lá no capítulo 5, nós vamos perceber que a igreja estava vivendo um momento de cuidado, e teve um casal que queria ser mais espiritual, queria mostrar que era muito generoso. Aí foi vender uma propriedade e diz assim: olha, vamos dizer que estamos dando tudo o que nós amealhamos. Eles poderiam ter separado e disse: olha, nós vendemos uma propriedade, nós queremos dar só isso. Era deles. Mas eles queriam mostrar-se grandes. Gente orgulhosa, com falsa espiritualidade. E Deus teve que agir. Quando nós olhamos para o capítulo 6, nós vemos a dificuldade dos irmãos, porque umas viúvas estavam sendo desprezadas e outras estavam sendo cuidadas. E aí vem a atitude da liderança através de oração e diz: vamos instituir os diáconos. Quando nós olhamos no capítulo 7, nós vamos ver o que aconteceu com Estevão, que é chamado o primeiro mártir do cristianismo. Quando nós olhamos o capítulo 8, nós percebemos a perseguição que surge na igreja. Quando nós percebemos aqui o capítulo 9, vemos esse homem que estava respirando ameaças e morte contra os discípulos. E esse termo respirando, a ideia do original é que ele estava bufando de raiva. Você não já ouviu alguém bufar de raiva? Chega, fica. Parece sapo quando está zangado. Lá. É a nossa irmã que é lá no Amazonas sabe disso. Quando a gente vê o sapo, ele enche assim, fica. O Paulo estava todo zangado, perseguindo. Se nós estivéssemos vivendo essa situação, seria um momento de angústia, de aflição. E ele diz assim: mas o Espírito Santo está trazendo conforto à igreja. O Espírito Santo está consolando a igreja. 70 anos, hoje nós temos esse edifício. E eu lembro o cuidado do irmão Mário me contando todo o processo para a edificação desta casa que nós estamos. As muitas lutas, mas em todo esse processo, de todas as dificuldades que foram apresentadas, o Espírito Santo esteve confortando a igreja. O Espírito Santo esteve confortando o coração de cada um. E a igreja crescia, porque ela era confortada pelo Senhor. Imaginem uma criança de colo, chorando. E chorando, dizendo que está com fome. Os irmãos conseguem imaginar? O que ela vai querer fazer? Vai para o peito da mãe desesperada, né? Querendo
saciar a sua fome. E se é uma mãe daquelas de verdade, vai acolher o filho e vai dar o conforto e o alimento. Mas a Escritura diz que ainda que uma mãe viesse se esquecer do seu filho, o Senhor diz: eu não me esquecerei de ti. Ele é o Deus que não esquece. E Ele é o Deus, na linguagem do apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, porque nós mesmos somos contemplados por Deus. 70 anos, Deus confortando e consolando a igreja, para que a igreja possa chegar lá fora, com aqueles que estão passando por aflições, dizer: eu tenho a resposta para você. E o Espírito Santo, Ele trabalha, Ele conforta, Ele consola. Ainda que eu tenha que enfrentar as maiores tragédias da vida. Não é isso que diz o profeta Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que os alimentos, que os currais não haja manada, que tudo fique sem alimento, ainda que tudo isso aconteça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Davi, ele diz assim: Ele refrigera a minha alma. Mas depois ele vai dizer assim: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe qual era a situação da igreja aqui? Era uma situação de perseguição, de acusação e de morte. Mas eles estavam em paz. E eles estavam sendo consolados pelo Senhor. 70 anos enfrentando lutas, 70 anos passando por provas, mas 70 anos experimentando o conforto e o consolo do Senhor. Faz lembrar um hino que eu sempre digo que eu tenho alguns hinos que vão ser cantados na cerimônia fúnebre. E lá em casa nós já temos as nossas ordens de cultos todas elaboradas, nós não temos medo dessa realidade. E um dos que eu tenho é: temos por lutas passadas, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado. Tens desfrutado do sustento e do cuidado de Deus na tua vida. E quando nós desfrutamos disso, vejam, paz, quando nós edificamos no temor do Senhor, desfrutamos do temor do Senhor, quando nós desfrutamos do conforto do Senhor, o resultado, a igreja cresce em número. A igreja cresce. Sabe por que ela cresce? É que as pessoas olham e dizem: pá, aquele local ali vale a pena estar presente. Aquele lugar é um lugar diferente. Eu quero estar ali. Eu quero ser como eles. Porque é um lugar onde as pessoas são inteiras, são sinceras. Porque é um lugar onde as pessoas adoram de coração livre e verdadeiro.
é um lugar onde há conforto e há postura. E é a igreja cresce. 70 anos. 70 anos proclamando. Temos ainda um dos pioneiros aqui da igreja como pastor. Eu carinhosamente chamei de pastor enfermeiro. Tinha que aplicar injeções, tinha que cuidar de gente. E foi cuidar de leprosos quando ninguém queria cuidar de leprosos. Porque a igreja, ela é inclusiva. Porque a igreja é para toda a gente. Porque a igreja, ela é o povo de Deus. E no povo de Deus não existem excluídos. Não existem excluídos. Afinal, eu já vou concluir. 70 anos. E nós devemos continuar até o Senhor voltar. Ou até que Ele nos chame para estar junto dele. Nós devemos continuar vivendo em paz. Devemos continuar edificando-nos no temor do Senhor. Devemos continuar consolando e sendo consolados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esses 70 anos de história. Sim, foram muitas lutas. Sim, foram muitas dificuldades. Mas também é verdade que em todas essas coisas nós fomos vencedores. Fomos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Te agradecemos pelos pastores que passaram por aqui. Te agradecemos pelo pastor Lídio, pela sua esposa, pela vida dedicada ao ministério dele. Tu continues guardando o teu servo e abençoando. E que nós possamos olhar para ele com gratidão. Que nós possamos olhar para ele com carinho e reconhecimento. E dizer: eu também quero ser assim. Pai, despede-nos agora para os nossos lares, guarda-nos, que o teu amor, a tua graça e a comunhão de consolação que vem de ti estejam com esta igreja, esteja com todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Vamos ouvir o culto.